Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão do índice, dia 15 de fevereiro de 2023, tá? Abertura do dia, 5 minutinhos, tá? Primeiro dia do contrato novo. Abertura do dia, uma barra amplamente positiva, só que, ó, já jogou para baixo, né? Veio, rompeu o VWAP, perdeu a primeira barra do dia, que eu considero uma barra significativa. Aqui, para mim, já dá venda, tá? Inclusive, eu vendi aqui. A plataforma travou, mas travou mesmo, não conseguia ver preço, não conseguia ver candle, não conseguia ver nada. Zerei na mão sem observar onde é que estava, tá? Foi reiniciar o computador, tudo, então deixa lá, tá bom? Isso advém do que? Da memória de preço do dia anterior, né? Qual que é a memória de preço? Ó, topo, né? Tentou fazer topos mais baixos, tentou fechar com uma pancada, mas não permitiu, tanto é que nem rompeu, né? Então, uma venda aqui, ó, um pullback, ó, rompeu, fez pullback e vendeu, né? Primeiro alvo, tá? Até aqui tem segredo, tá? Pode fazer tanto por espelhamento quanto por micro pivô, tá? Ele aqui deve ter ido na região de 50%. Foi até um pouquinho mais ao topo, o fundo, ó, foi lá no 76, né? Segurou aqui na região. A gente tinha um pivô de baixa com espelhamento, então assim, tem que vender se der a oportunidade, tá? Stop técnico aqui em cima, muito longe. Só que é o seguinte, a barra que confirma o movimento, ela pode ser violada, mas não perdida, tá? Então, a gente vai olhar nos 2 minutos como é que tava, tá? Deu a pancadinha, primeiro alvo, no inside, no fundo do dia anterior, né? As médias emboladas, mas continuou firme e forte, cravou o segundo alvo. Perfeito? Tudo isso antes da abertura do mercado à vista, né? E o que a gente tinha aqui, ó? Ó, comendo solto, deixa eu chegar lá na tela da divergência, tá? Divergência comendo solta, né? Já tava assim, ó, pra mim já tava com divergência já de FR, tá? Em relação a esse fundo aqui, ó, um fundo mais baixo e FR no mesmo patamar, tá? Mas tudo bem, não tinha uma divergência tão escancarada, eu já tava tentando pegar na compra, tá? Já tava tentando pegar na compra, até porque ele não renovou esse fundo, né? Então ele não renovou nesse fundo, ele ficou trabalhando dentro desse candle. Eu sabia que ele provavelmente iria no primeiro alvo do espelhamento do candle ou muito próximo, ó. Onde é que tá lá? Deixa eu dar um zoom, tá? Aqui tudo é observação do mercado, tal. Se ele não continua, se não continua a tendência, ó, ele rompeu o candle, ó, foi 100% do candle. Por quê? Porque o tamanho dos candles está atrelado à frequência de mercado, tá bom? E também, né, porque era uma região de troca de polaridade e quem for explorar talvez pegue alguma retração aqui, né? Uma barra de venda, né, sem dúvida, tinha uma venda aqui dava mais uma vendinha, tá? E se eu não me engano tinha uma notícia, não, a notícia era 10h30, tá bom? Chegou onde? Essa venda muito próximo do terceiro alvo. Terceiro alvo de espelhamento aqui, e quem usou pivô, né, que ele tinha uma microviolação de um tique a mais aqui, né, tava um pouquinho lá, eu tava com espelhamento, tá? Também tava para tentar utilizar esse espelhamento, eu não utilizei, tá? Por quê? Porque o pullback para mim não foi nele, tá? Se você não sabe de onde traçar o alvo, traça da onde ele fez o pullback. Ele me indicou que fez o pullback nesse fundo, então eu vou fazer o alvo a partir desse fundo. Depois que ele me indicasse um pullback a partir desse fundo, né, que ocorresse um afastamento, um retorno, daí eu poderia espelhar, tá? Daí ficaria confortável espelhar, tá? Tentei uma venda aqui, fui estopado, tá? Praticamente quase bateu o GR do dia, então não dava para entrar com mais contratos. E nos 2 minutos deixou aqui, ó, deixou um
uma falha, né? Só violou, voltou, fechou dentro, tá? Eu já vou explicar depois, nos 2 minutos, o que aconteceu aqui, tá? Outro ponto, divergência. Eu já estava olhando divergência antes, né? Estava olhando divergência. Olha o meu MACD aqui, ó. Meu MACD é a divergência comendo solta no MACD, tá? IFR, ó, ele já estava para cima, tá? Fora isso, que no IBOV 60, o que era? Era a região de fundo do dia anterior, né? E chegou a violar, tá? Deixa eu jogar aqui no 60, tá? Essa é uma região que é um suporte muito forte mesmo, tá? Então, com o movimento de hoje, para ele perder esse fundo, né? Uma, duas, três, quatro, e esse fundo está marcado como um fundo muito importante, tá? Então, para ele perder aqui agora, não vai ser tão fácil, tá? Lembrando, né, ó, topo mais alto, fundo um pouquinho mais alto, topo, né? Ontem ele veio num processo de deriva, então se ele quisesse perder o fundo, ele tinha que dar uma ignição para depois perder, tá bom? Então vamos voltar lá nos nossos 5 minutos, vamos tirar a divergência. Então, retornando aqui, tá? A gente tinha quase batido o GR, a gente está com o GR hoje de 125, 127 reais, a gente estava já com 2/3 de GR consumido, tá? E encontrei uma operação aqui nos 2 minutos e vou explicar o que aconteceu nos 2 minutos, tá? Olha os 2 minutos, que coisa bonita, tá? Ó, sabe aquela primeira barra que a gente desenhou, né? Aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Então, o que a gente teve nos 2 minutos, ó, vindo sempre abaixo da VWAP, ó, rompeu. Quando eu falo, ó, o stop é no candle que confirma o movimento, ó, o stop era aqui, ó. O stop tinha que ser aqui, porque se perde esse candle, né, ele vai vir aqui, tá bom? Que é aquela dificuldade, ó, um inside ancorado nas médias, adoro esse tipo de movimento, vendo, ó, veio caindo, né, veio aqui, aqui em algum momento a gente já tinha comprado, acho que foi até um pouco aqui, por quê? Porque tinha rompido aquele candle dos 5 minutos, tá? Só que, ó, não fechou nenhum momento acima da VWAP, pancada para baixo, venda, tá? Hora da notícia, tá? E olha que interessante o horário da notícia. No horário da notícia, eu tava com isso daqui marcado, ó. Eu tenho isso daqui, né? E tenho um fundo. Eu tava com isso aqui meio que marcado, ó. Pra mim já tinha uma violação, deixou mais uma violação em região de suporte IBOV 60, tá? Olha só, veio uma galera, deve ter vendido aqui, tá? Quase estocou, não virou, olha só, mais uma barra de venda, olha que bonito, né? Uma barra de venda confirmando um pivô, né? Só que, ó, fechou, nem violou, veio e rompeu. Quando rompeu isso daqui, e eu sei que eu tô numa região de suporte, né? Eu sei que eu tô numa região de suporte no IBOV. E eu sei que tem divergência, né? E eu vejo uma barra, né, limpando todo esse movimento. Compramos, né? A gente comprou aqui, tá? Só que é o seguinte, a gente não tinha mais GR. Esse é o problema, tá? Eu entrei na compra aqui com 2 contratos, né? Com 40% da mão que a gente está disposto a utilizar. Só que daí logo quando eu fiz a conta do stop técnico, eu falei, pensei, não vai dar. Já tive que limpar um contrato, tá? E daí, né, eu queria adicionar mais um. Só que qual que é um movimento bonito pra gente adicionar mais um contrato? Tá. O que a gente tinha, se é muito evidente, ó. A VWAP
estava como uma barreira, né? A VWAP estava com uma barreira. Já fizemos uma compra aqui, tá? A gente fez uma compra aqui. Deixa eu... Ficou muito sujo, tá? A gente já fez uma compra aqui, tá? Mas aqui, tá? Só que o que a gente queria? A gente queria isso daqui, ó. Ó, né? Se a VWAP tá com uma barreira, eu gostaria que ele rompesse a VWAP, né? Voltasse, fizesse um pullback nela e quando eu fizesse a ignição, que a gente conseguisse aumentar a posição. Daí teria um aumento de posição. Só que olha o candle que fez. Ele não deu essa chance, né? Em compensação, ele rompeu essa região aqui com convicção, tá? Daqui ele rompeu com convicção, tá? Então sim, quem não conseguiu pegar em lugar nenhum, poderia pegar aqui? Poderia, né? Mas aqui é região de... sei lá o que, é região de 61, né? Região de 61, fazer o que? Tinha uma compra aqui, tá? Carregamos a compra, tá? Isso eu já tinha traçado isso daqui, né? Se eu tenho um fundo, tenho um topo, eu rompi o topo, eu tenho o primeiro e o segundo alvo, tá? E é o seguinte, ele não tinha entregue o movimento do dia, então já sabia, ele vai romper isso daqui, tem esse primeiro alvo e esse segundo alvo, né? Não preciso nem falar. Então, ele veio, bateu no terceiro alvo, deixou uma barra de reversão, tá? Esticado. Uma venda aqui é válida, tá? É válida. Stop na máxima, um pouquinho acima da máxima, tá? Segurou, tinha uma barra aqui, violou. Quando começou a descer, zerei a mão, tá? Deu na casa aí de 1000 pontos. Tá aqui, exibir trades realizados, um instante. Bom, não tô conseguindo fazer aparecer, tá? Voltou, travou na média, tá? Travou na média, aqui tinha mais uma compra. E essa compra também não conseguimos pegar, tá? Movimento muito forte, muito robusto, tá? E quem não pegou aqui poderia ter pego aqui, tá? Eu vou explicar o porquê que tem um desconforto, tá? Porque quando o movimento faz um movimento profundo, faz uma correção profunda, a gente sabe, e a gente tem alvo, embora a gente tenha alvo, a gente sabe que romper o topo não é uma missão tão simples, tá? Então o que o ativo tem que fazer? O ativo tem que fazer isso, ó. Ele tem que dar uma ignição, como ele deu aqui, tá? E o que muita gente, inclusive nós, ficamos esperando é o seguinte: opa, ele está numa região de resistência. Se ele continuasse vindo aqui, ó, se ele viesse reto, ele ia tomar pancada, né? Ele ia tomar pancada. Então o que a gente queria? Que ele viesse, ele corrigiu, ele deu essa ignição até aqui, ó, tanto é que a gente vê que nem violou, ó, que ele fizesse uma correção saudável e desse a igniçãozinha, né? E o que é uma ignição saudável? É uma ignição, tu tem um topo e o fundo e você tenha pelo menos 50% dessa amplitude, tá? E não deu, tá? Porque ele deixou uma barra ignorada, um inside, tá? Então aqui tinha mais uma compra, né? Mas é muito fácil falar depois que já passou, tá? Outro ponto, agora apareceu aqui, ó, a saída. Outro ponto importante, é um conceito que é pouco explorado pelos maiores traders do Brasil, tá? É um conceito que eu ainda não domino, mas que com toda certeza vou dominar,
que é um conceito de Fair Value Gap. Tá? O que é isso? Essa barra foi muito grande, né? Todo mundo sabe, foi muito grande. Então, não teve tanta negociação dentro dela. Então, se eu pegar a barra posterior e a barra anterior e traçar um fibo, o que eu tenho? Ela veio, fechou na média onde estava os 50%, né? Veio até o 61, né? E foi. Tá? Então, esse é um pouco do conceito, tá? Assim, de modo grosseiro aqui, tá? Quem não usa esse conceito, né? Usou que conceito? Ah, eu conheço gente que jogou uma fibo na barra, também deu certo. E conheço gente que também jogou no movimento inteiro e também deu certo, né? E também deu certo. Tá? Então, ali era uma região de compra 2 minutos. Tá? A barra que eu tava, pra mim tava desenhada, era essa daqui, ó. Tá? Assim, tá? Então, o negócio foi embora, a gente não conseguiu entrar. Foi embora, né? Cravou o segundo alvo. O que a gente tem aqui? Uma mini deriva. Primeira coisa, cravou o alvo? Sim ou não? Não. Né? Barra de reversão, tem venda? Tem. Eu não gosto de pegar essa primeira venda assim. Tá? Eu não gosto, porque tá muito forte, né? A barra de ignição não violou, teve uma venda? Pode ter tido, né? Só que, ó, ele foi, ó, foi segurando na média, foi segurando na média. Então, o que a gente faz? A gente faz isso, ó. Vou dar um zoom. Não vou nem explorar outros detalhes aqui, eu vou dar um zoom aqui. Qual que foi o último fechamento relevante que a gente teve? É esse cara aqui, ó. Tá? É esse cara aqui. Ficou meio feio. Tá. Qual que é outra barra que chama atenção? Essa daqui. Acho que eu vou ter que deixar as duas brancas. Porque senão fica muito poluído. Tá? É essa barra ou essa, tá? O que eu observo, ó? Não conseguiu fechar abaixo. Uma tentativa, né? 2 tentativas. Foi tentar o quê? Violar o topo, tanto dessa quanto dessa, ó. Fechou fora, né? Nem violou, né? Só que fechou fora, só que fechou no mesmo patamar do máximo dessa barra. Jogou para dentro, né? Veio, testou, né? Veio, ó. 1 teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, né? Olha lá, ó o spring, ó. Veio, fechou dentro, só jogou lá, cravou o alvo, né? Fechou onde? Fechou dentro da região, jogou para cima. A hora que jogou para baixo, a gente faz o que? Vende, tá? Se tivesse deixado uma barrinha com fechamento aqui, putz, teria sido lindo, né? Só que, ó, no 1 minuto, ó, topo, fundo, ó lá, ó o pullback, cravou o pullback, a gente tinha vendido, só que zerou, né? Só que a gente zerou ali, né? Ele veio onde, ó? Veio cravado, né? Ó, rompeu até uma bandeirinha. Ele deu cravado aqui, né?
Aí nessa hora eu pensei, ah, pô, vou vender. Só que complicado, né? Então, veio até aqui, parou aqui, ó, nem testou o fundo. Nem testou o fundo. Então a gente tinha aqui, ó, já tava com esse alvo traçado, tá? Não foi. Tá? Lateralizou, ó. Perdeu as médias, ó, rompeu as médias. Eu vou espichar aqui, tá? Vou espichar. Perdeu as médias, rompeu as médias. Tem compra não, tem que esperar um pullback na média. Não foi candle de pullback, não foi candle de pullback. Foi candle de dúvida, né? Só que, ó, acima das médias. Aqui uma mini ignição acima das médias. Então aqui vale no risco, tá? Também não pegamos, tá? E aqui, finalmente uma ignição que rompeu. Só que qual o tamanho dessa barra, né? Essa barra aqui já começou a ficar cara, né? Uma barra de final de movimento e tudo indicando um power breakout, tá? Foi até onde? Foi até aqui. Por quê? Não sei, mas eu posso procurar uma resposta. Se eu estou trabalhando dentro desse candle, eu vou espelhar ele e, bom, acabei de descobrir a resposta. Se eu estou trabalhando dentro deste candle, tá? Tá aqui a resposta, não foi aqui, tá? Muita variável. E esse espelhamento, obviamente, não foi. O ponto FR, né? Só que ó, isso aqui foi meio arredondado, então fica complicado. Tá? Veio, fez mais um spring, tá? Não violou, jogou para baixo. Tá? Então aqui ele tá chamando uma venda. Tá? Então aqui ele tá chamando uma venda, né? Parou na média, deu uma ignição, dúvida, uma barra de ignição, a gente vendeu. Tá? Quando a gente vendeu aqui, uma sol, era isso daqui, ó. Tá? Por que a gente vendeu ali? Porque isso daqui, ó, faz sentido. Ó. Veio até o 76, rejeitou, ele tava armando um pivôzinho de baixo. Stop técnico tava onde? Stop técnico tava aqui, né? Só que, ó, essa barra para mim, ó, ela confirmou o movimento, né? Então não podia perder essa barra. Essa daqui. Tá? Deixa eu dar um zoom. Aqui fica muito feio, né? Aqui fica melhorzinho. Tá? Uma vez, duas vezes, né? Topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Veio aqui, ó. Na hora que foi, voltou, vamos zerar no 0 a 0, tá? Vamos zerar no 0 a 0, né? Foi onde, ó? Foi lá estopar todo mundo. Só que, ó, os fechamentos, tá? Ó, tá evidentemente dentro dessa barra, tá? Jogou para baixo, rompeu a região, pullback, ignição. Aqui tinha uma venda para ir até onde? Para ir até aqui, ó, né? Primeiro alvo, aquele micro pivô. E aí o que a gente tem? Fundo, um fundo. Tá? Isso eu só percebi agora no final do dia, né? Joguei errado a barra. Tá? Cheguei uma barra aqui. Tá? Só que nessa hora aqui, ó, já tava falando, pessoal, não quer perder média, tá com cara de power breakout, ó, né? Perdeu média, veio num bolo doido, deu uma ignição, né? Veio, ó, afunilou, 2,5, começou, rompeu média, nem fez pullback, foi embora, compra. A gente já tinha encerrado o dia aqui, tá?
Já teve emoção no início do dia, tá? E foi até onde? Deixa eu tirar aqui. Tá? Gravou o terceiro alvo do espelhamento, mas mais importante, que a gente não tinha comentado, só tem um fundo. Tem um topo, tem um pivô de alta. Ó, gravou o primeiro alvo, pullback, né? Foi pela média, foi. É o segundo alvo. Foi um pouquinho mais, porque não sei. Talvez isso daqui, ó. Talvez esse espelhamento. Acredito que não. Né? Bom, também não vou ficar explorando porque que foi até lá, tá? Mas quem conduziu pela média de 8, né? Foi feliz, tá? E pra mim acabou o dia, tá? Aliás, quando ele já estava aqui, ó, pra mim, ó, a probabilidade de lateralização é muito maior do que a probabilidade de continuidade pra mim, tá? Por quê? Porque ele já tinha entregue o filé mignon do dia, tá? Fez uma correção, nem vou entrar nos detalhes aqui de fechamento, tá? Mas ó, perdeu as médias, né? Rompeu tudo, fez um pullback, dá uma vendinha, tá? Até onde? Até essa região aqui, né? Opa, perdão, fez até aqui, ó. Fez um pullback até aqui. O mercado é um sistema de teste e reteste, tá bom? Então, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa nos 5 minutos, tá? Explorei tudo pelo 2 aqui, tá? Foi 5 minutos, lateralizou. Opa, uma ignição, precisava de um pullback, perdeu. Dúvida, ignição, puta que pariu, olha. A compra aqui, aí acaba com a gente, né? Acaba com a gente, foi. Fez algum pullback nos 5 minutos, sem pullback, né? E olha aqui, ó, implorando venda, implorou venda, volume morreu, né? E venda, tá? Então foi isso, tá? O que a gente aprende, tá? O índice, ele todo santo dia ele tá de traquinagem. Todo dia ele faz uma traquinagem com a gente aí, tá? E o movimento hoje ele foi tão simples, ó, fundo, topo, corona média, ignição, compra, que assim, ó, todo mundo falou, não pode, tem alguma sacanagem, e ele foi embora. Dias como esses são dias raros, tá? São dias raros e a maior parte das pessoas desconfia deles, tá? Porque se a gente for olhar nos 15 minutos, né? Os 15 minutos, ó, ignição, né? Ancorou na média, ignição, foi embora, né? Os 15 minutos tá bem definido, tá? Se a gente fizer um espelhamento aqui, ó, né? Porque ele saiu de pivô, né? Se fizer um espelhamento aqui, ó, foi um pouquinho mais, tá? E olha que interessante, ó, ele rompeu a região da máxima, mas voltou para dentro dela, tá? A gente consegue, acho que agora fica mais fácil olhar no Ibov diário, tá? Então, por mais técnico que o dia tenha sido hoje, ele tá onde? Ele tá enterrado aqui e não sai aqui de jeito nenhum. Ele fez uma máxima, mas ó, ele não rompeu as máximas anteriores no diário, tá? Ele pode fazer um ralizinho até aqui. Eu particularmente acredito que pode, tá? Só que assim, eu não vou ficar postando, ele vai ali, vai voltar, não sei o que. Eu vou operar o que o gráfico me dá, tá? E o que o gráfico dá
todo santo dia, todo dia, que a gente tem que entender é que o primeiro espelhamento, deixa eu tirar, remover, é que o primeiro espelhamento ele vale ouro. Como assim o primeiro espelhamento vale ouro? Será que eu consigo ocultar as médias? Não consigo. O primeiro espelhamento, que no caso foi esse, ele vale ouro. Por quê? Porque é maior a probabilidade dele cumprir. Se ele não cumpre o alvo do primeiro espelhamento que ele aciona, a gente já sabe que o mercado vai ficar errático. E se a gente sabe que ele vai ficar errático, a gente segura a onda, né? Melhor às vezes não fazer nada do que perder dinheiro, tá bom? Então essa foi a revisão de hoje, tá? Tentei trazer um quê de técnica do que aconteceu, tá? E quem extrapolar tudo aquilo que a gente falou nos 5 minutos, olha aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Rompia, voltava. Rompia, voltava. Olha lá, ó. Rompia, voltava. Rompeu, nem violou, voltou, né? Foi e rompeu com tudo, tá? Então, foi isso. Muito obrigado. Um forte abraço a todos. A gente tá com o terceiro tijolinho terceiro tijolinho verde na semana. É muito importante, está sendo uma semana de adaptação. Tá? A gente está construindo uma gordurinha, tá? Para depois conseguir entrar com uma mão um pouquinho mais elevada nas operações. Obrigado e um forte abraço a todos.